Vamos dar início então a mais um Secovcast. Secovcast é o podcast do Secov Zona Sul, onde procuramos trazer informações, conhecimentos, atualizações relativas ao mercado imobiliário e também a tantos outros assuntos que possam, de alguma maneira, contribuir no desenvolvimento dos profissionais e das empresas. E dessa forma a gente vai compartilhando e procurando sempre melhorar a forma de atender e de prestar os serviços para aqueles clientes que buscam as empresas que estão ligadas ao Secov Zona Sul. Hoje temos como convidado aqui, né, um amigo, um mestre, um grande professor e também um destaque, acho que a nível nacional. Vamos depois saber aqui também se a nível internacional, né? Mas um dos maiores conhecedores da área de avaliação imobiliária que nós temos aqui dentro do Brasil, que é o professor Diniz. Então, muita honra para nós receber, vamos bater um papo aí na questão de avaliação, mercado imobiliário e procurar aproveitar esse momento com essa troca também aqui de conhecimentos para que possa ajudar a todos que estão junto conosco. Obrigado, professor. É um prazer receber dentro aqui do Secovcast. E para quem talvez tenha alguns raros que ainda não conheçam o professor Diniz, né? Conta um pouquinho aí da trajetória, da história junto ao mercado imobiliário, né? Dessas atuações que tem feito aí, que são bastante importantes e significativas para o mercado. Obrigado, Sérgio, pelo convite, parabéns pelo teu trabalho, parabéns ao Secov pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É de extrema importância para todos nós, né? Inclusive do mercado imobiliário, é extremamente importante. Faz 35 anos que eu trabalho nessa área de avaliações de imóveis, que eu me formei, especialmente para trabalhar com avaliação de imóvel e o mercado imobiliário. A minha formação original, eu sou engenheiro de geologia, sou corretor de imóveis, né? Professor e ministro cursos de avaliações de imóveis na área imobiliária em todo o Brasil. Faz aproximadamente uns 30 anos que viajo muito pelo Brasil todo, né? Levando conhecimento, formando os profissionais na área de avaliações de imóveis e perícias judiciais também. Tem algum estado do Brasil que ainda não visitou? Não, todos. Conhece o Brasil de ponta a ponta? Conheço todas as capitais, conheço muitas cidades no Brasil, viajo muito o Brasil, né? E tu falou também, inclusive, da área internacional, já fizemos também avaliação na Europa e aqui na América do Sul. Já fizemos alguns trabalhos de avaliações para clientes brasileiros que têm imóveis no estrangeiro que pedem essa avaliação para que seja feita. Agora já fiquei com uma curiosidade, né? Aqui, a nível Brasil, a gente tem uma certa ideia. Como é que funciona fora do Brasil o processo? É dentro das mesmas bases, dentro das mesmas ideias? Tudo segue o mesmo processo avaliatório, vamos dizer assim. Os métodos avaliatórios, eles são universais, são usados no Brasil e são usados no exterior. E o procedimento para fazer a avaliação é o mesmo. É o mesmo procedimento que é feito aqui, desde da vistoria do imóvel e a pesquisa dos dados, de coletar as amostras, as informações necessárias para determinar tecnicamente o valor dos imóveis, né? E também trabalhamos em parceria com outros profissionais, mais recentemente no que nós chamamos de avaliação da empresa, do valuation, da parte intangível de empresas também. Estão muitas empresas no Brasil hoje precisando de avaliação, de saber o seu potencial, até para comercialização, unificação, ou até mesmo... Não só na parte de patrimônio. Não. Na parte intangível da empresa, da clientela, do nome, da marca, de tudo, principalmente isso. E até também para efeitos de dissolução societária, quando há um rompimento dos sócios e há necessidade de saber o patrimônio para saber o que vai caber a cada um dentro da sua composição no contrato social. Sim. Para quem tá nos acompanhando, que possa não ter assim uma grande experiência ou entendimento de como que funciona, né, o processo de avaliação, poderia explanar um pouco assim qual é a metodologia, como é que é feito, quais passos são importantes serem seguidos? A avaliação de imóveis, né, ela tem
4 metodologias reconhecidas pela norma brasileira avaliatória, que é a NBR 14653. São 4 métodos consagrados internacionalmente de avaliação de imóveis. O primeiro método é o método comparativo direto de dados de mercado, que é o método mais usual, mais frequente no mundo todo, onde o valor do imóvel ele é definido através da comparação com imóveis similares e semelhantes ao imóvel que está se avaliando, que nós denominamos de imóvel avaliando. Quando nós não temos condições de comparar, que é um imóvel singular, como é esse imóvel que nós estamos hoje aqui, ou é uma casa que não tem outra casa similar, um prédio, uma igreja, um estádio, um barracão, um pavilhão, nós trabalhamos com método evolutivo, ou seja, nós separamos o valor do terreno, o valor da área, o valor do lote, do valor das edificações ou da edificação e fizemos a composição, somamos os dois, certo? E o outro método é o método involutivo. Esse método ele é utilizado para avaliação de terrenos, de áreas, né, e também de glebas. Na parte urbana, onde nós temos assim áreas, terrenos que têm um potencial construtivo muito grande, aonde o mercado imobiliário está muito ativo, aonde o proprietário dessas áreas só vende o seu imóvel pelo que pode ser construído, que pode ser edificado, nós trabalhamos com o método involutivo. O método involutivo consiste num estudo hipotético do empreendimento imobiliário em cima desse terreno. Ou seja, quantos metros quadrados de área total constrói, né? Qual é o custo para construir isto, quanto se vende, né? Qual é o lucro esperado pela construtora e o que sobra seria o valor do terreno dessa área, desse lote. E também em áreas para loteamento, em glebas, né, se faz um estudo também involutivo para saber o número de lotes, desconta a área institucional, que é para a prefeitura, para a instalação de equipamentos comunitários, vê a área remanescente, divide-se pelo lote médio recomendado pelo mercado, né, e se tem um valor geral de vendas. E praticamente o valor dessas áreas é em torno aí de 17% a 19% do valor do VGV que se consegue apurar com a venda desses lotes. E o último método é o método da renda, né? Ou seja, o imóvel vale através da renda que ele gera. Isso é para imóveis atípicos, isolados, é a forma de saber o valor desses imóveis. Sim. Essa questão da construtiva que eu estava anotando, existe uma variação, é dentro do 17 a 19 do VGV, ou a nível Brasil isso se distancia? Tem áreas que... Não, no Brasil todo é esse percentual, entre 17% a 19% do VGV. Espalhando um pouquinho, dependendo de 16 a 20, poderíamos dizer assim, mas é dentro dessas bases, porque é o VGV, é o valor geral de vendas de todos os lotes apurados, né? Descontadas despesas diretas, descontadas despesas indiretas e o lucro do urbanizador, do empreendedor. Isso para lotes, né? Não estamos falando para incorporação imobiliária, é diferente daí. Para incorporação tem outro percentual. Para incorporação é outro percentual, porque a incorporação é assim, o valor do terreno vai ser o VGV, é o valor geral de vendas de todas as unidades edificadas, daí construída, ou seja apartamento, ou seja comercial, ou seja misto, ou seja residencial, enfim, né? Aí é o valor geral da venda dessas unidades, né? Menos a despesa, certo, de construção, menos o custo de construção e menos o lucro. O lucro dessas incorporações pela norma, né, e pelo mercado varia de 30% a 35%. Minha Casa Minha Vida se estima uma lucratividade menor porque o volume é maior. Então ficaria em torno de 30%. E aí se tu vai num alto padrão, se estipula mais ou menos em 35%. E dentro desse raciocínio e dessa lógica, o terrenista, né? Ele vai mais ou menos ficar com quanto por cento? Bom, existe duas formas. Isso é para determinar, por exemplo, o valor do terreno. Ou a incorporadora, a construtora compra o terreno e ele não tem mais nada a ver, ele sai fora. Ou então faz permuta por área construída. Permuta por área construída, no Brasil que eu conheço, o mais baixo, 8%.
O mais alto, 52%. Mas como é que pode pagar isso? Eu já ia perguntar. A janela é bem grande. O 17 a 19 aqui está dentro Não, agora. 8% é a Minha Casa Minha Vida, nos lugares, né? E 52%. Onde é que é 52%? Que eu já vi os contratos. Balneário Camboriú, Rio de Janeiro e Boa Viagem. Né? Um empreendimento que fizeram na Boa Viagem, terra no ali Recife, tem um valor... porque constrói muito, né? Sim. E aí consegue se pagar 52%. Parece um absurdo, mas é real. E mesmo assim viabiliza a incorporação. Viabiliza a incorporação, né? O Brasil hoje, né? Se nós pensarmos o Brasil hoje em termos assim de valores de imóvel, né? Primeiro nós temos que pensar o que é o Brasil no mundo, né? Nós somos o 5º país com a maior extensão territorial do mundo, né? O Brasil hoje tem, dentro das principais commodities, que é a commodity agrícola, ambiental e mineral, o Brasil tá muito bem representado, né? O Brasil hoje é o 2º maior exportador de grãos do mundo, se nós juntar trigo, arroz, soja e milho. O Brasil é o maior produtor de soja, o Brasil é o maior produtor de carne bovina, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja, de café, de açúcar, né? O Brasil tem um potencial mineral imenso, 95% das reservas mundiais de nióbio estão no Brasil, no município de Araxá, em Minas Gerais. O Brasil tem um potencial imenso, nós temos o Pantanal, nós temos a Amazônia. Uma imensidão e uma riqueza. A maior reserva de água doce do mundo está aqui, 2 dos maiores aquíferos subterrâneos do mundo, o Alter do Chão e o aquífero Guarani. Então o Brasil é riquíssimo, nós somos o 2º governo no mundo, o 2º governo digital, nós só perdemos para Singapura, nós estamos à frente dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia, da Inglaterra, né? Então o Brasil está muito bem. O que nós temos no mercado imobiliário hoje? O metro quadrado mais caro do Brasil, Balneário Camboriú, R$ 12.652. Entre as 7 cidades, 4 estão no litoral de Santa Catarina, para ver a força, né? Nós temos Balneário Camboriú, nós temos Florianópolis, Itajaí e Itapema. Dentro dos 7... Isso foi eu andei ali para aquela região e me chamou a atenção o crescimento de Itapema. A gente ouve muito falar Balneário Camboriú, R$ 12.552 o metro quadrado de área privativa, média em Camboriú. Sim. E média em Camboriú, certo? E Itapema se equivale? Do lado, pertinho, 12.400 e pouco, pertinho, 12.400 e pouco. Sim. Aí, a capital do Brasil hoje, com o metro quadrado mais caro, Vitória, no Espírito Santo, é o metro quadrado mais caro do Brasil, Vitória. É uma cidadezinha pequena, é uma ilha, né? Todas as 3 cidades que estão ao lado de Vitória, ponte ali que é Vila Velha, Cariacica e Serra, são maiores e mais ricas que Vitória. Mas Vitória condensa muito pouco, a Praia do Canto, as Ilhas do Boi e a Ilha do Frade, são o metro quadrado mais caro de capital hoje no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul... Mais que Rio de Janeiro. Mais que Rio de Janeiro. Me chamou a atenção, porque a gente ouve muito falar de Rio ali. Não. É que Rio, o problema da segurança baixou muito o valor do metro quadrado. Então é Vitória, São Paulo e Rio hoje, tá? Nessa proporção. Brasília, que já foi lá em cima, também já caiu, certo? E no Rio Grande do Sul nós temos Porto Alegre, tá? Que Porto Alegre está em torno aí de R$ 6.462 o metro quadrado. Depois nós temos Caxias. Esse é o médio, né? Valor médio de área privativa que nós estamos falando. Residencial, estamos falando residencial. Tá? Aí nós temos Porto Alegre, depois nós temos Caxias, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Santa Maria e Pelotas. Pelotas, valor médio do mês passado, agora que saiu, R$ 4.185. Metro quadrado médio em Pelotas, tá? Que é subiu um pouco, né? Ele tinha um valor menor, eu acompanho lá. Isso na tudo região, são dados que é da a gente vê que os novos empreendimentos estão puxando. A gente, antes até de começar o bate-papo aqui nos bastidores, né? A gente estava falando um pouquinho disso, dos empreendimentos que começam a puxar o valor, né? Mas eu acho que é um ponto interessante aqui, eu gosto de falar sempre nesse sentido, né? A questão da avaliação e da realização, né? Porque eu sempre digo que a verdadeira avaliação é a que o mercado consegue absorver, né? E nesse sentido, às vezes as pessoas querem ou
ou tendem, né, a quando vão solicitar uma avaliação ou analisar uma avaliação, a querer sempre enxergar pelo valor maior. Só que o valor maior, daqui a pouco, ele pode ser um valor que dificulte, vamos dizer, o processo de concretização da negociação. Nós temos uma máxima no mercado imobiliário que diz assim, né? Nós, peritos avaliadores, nós temos obrigação de determinar o valor do imóvel, que é uma determinação técnica dentro dos princípios, dos métodos avaliatórios. Agora, quem coloca o preço é o proprietário, o imóvel é dele, ele vende pelo preço que ele quiser, é dele, né? Certo? Por que tem imóveis que estão há 5 anos e não vendem? Sim. Quando o imóvel não vende, é só 3 fatores. Ou está fora do valor, ou tem problema de documentação, ou é um imóvel muito específico. Por exemplo, era um apartamento de 4 suítes, ele deixou uma suíte só e fez um loft, quer dizer, tem que achar um cliente específico para comprar, né? Ou é uma mistura de comercial, residencial, ele foi mudando, está todo ele descaracterizado dos padrões normais do mercado imobiliário, então fica mais difícil de comercializar esse imóvel. Isso eu já ouvi, conversando até com outros colegas, sempre essa questão, né? Que o imóvel, se ele tiver dentro do valor que o mercado absorve, ele não fica muito tempo na prateleira, porque a dinâmica do mercado, ela tem sempre o seu movimento contínuo. Isso eu digo que meu pai, né, eu venho com uma escola de família dentro do mercado imobiliário, ele sempre dizia, sempre vai ter alguém comprando, sempre vai ter alguém vendendo. Metade do mundo compra e metade vende, essa é a história. Então, esse mercado nunca ele vai parar. Agora tu trouxe aqui 3 pontos que eu também gosto de anotar, eu digo, 3 pontos que são importantes dar atenção, se está dentro do valor que o mercado pode absorver, se a documentação ela está de acordo, né, com o que precisa ser para efetivar o processo, e também se não está muito diferenciado, inclusive até no próprio questão de conservação, né, que às vezes o pessoal, eu digo que eu tento também, de certa forma, conscientizar que não é só fechar a porta, não. Fechar a porta e ofertar para o mercado também pode dar um tempo maior do que a expectativa, porque se preparar, ter um certo cuidado, né? Enfim, eu acho que também é importante no sentido de proporcionar a realização. Sempre no momento dessa avaliação dos imóveis é muito importante e interessante levar em consideração os conceitos de liquidez, né? Se costuma dizer que uma liquidez alta, ou seja, o imóvel é vendável, que ele tem um potencial de venda até 3 meses. Uma liquidez média seria de 3 meses a 1 ano. E uma liquidez baixa, que é difícil de vender, imóveis que têm uma expectativa de venda a partir de 1 ano. Né? Então, sempre é bom levar isso em consideração, considerando o tipo de imóvel que se está trabalhando, que se está avaliando. Isso já é uma regra básica da economia, né? O movimento da oferta e da demanda também dita muito a regra de como que o mercado vai se apresentando, e por isso também essa questão aqui, quando trouxe os valores dos metros, né? Toda essa questão, onde tem menos espaço, a tendência é que vai ter um valor maior, e menos espaço e mais procura, o preço vai subindo, que é o que acontece nessas praias. A gente já ouviu falar ali do próprio Camboriú, que tiveram que estender... 75 metros quadrados fizeram a extensão da areia em Balneário Camboriú. Já não tinha mais faixa de areia. Não tinha, estão fazendo o mesmo em Canasvieira, em Ingleses, estão fazendo o mesmo no Nordeste, na Paraíba. Quer dizer, é a expansão. Sim. E o Brasil, né? A gente fala nessa grandiosidade que é o Brasil tem algumas ilhas de cidades que não parece nada. Tu vê o Mato Grosso em si, né? Sinop hoje tá explodindo no mercado imobiliário em Sinop. Sim. Lucas do Rio Verde, o que parece Lucas do Rio Verde? Sorriso. São cidades no Mato Grosso, assim, que tu olha o mercado imobiliário bombando, não tem pobreza. Tu vê Pouso Alegre, em Minas Gerais, pedem para ir trabalhar, tem emprego demais, sim. Os laboratórios chegaram lá. Quais são as regiões aí ou cidades que estão nesse movimento
Falou Sinop, falou Lucas do Rio Sinop, Verde. Lucas do Rio Verde, Sorriso, né? Próprio Tapurá, né? Então, E em outros, isso tudo é no Mato Grosso. Isso no Mato Grosso, no Mato Grosso, né? Nós temos, por exemplo, destaque? Nós temos, por exemplo, no Paraná, né? No Paraná nós temos Maringá, nós temos Londrina, né? Nós temos Cascavel, né? Foz do Iguaçu, que há 15 anos, Cascavel vem a... Eu ouço falar de Cascavel, assim como ouço falar de Sinop, né? Tem algumas que parece que se destacam porque o movimento não para nunca. Não para, né? Toledo, no Paraná, explodiu, o agro, né? É muito forte nessas regiões. Foz do Iguaçu, como eu estava dizendo, que era um dos metros quadrados há 15 anos, mais barato do Brasil. Foz do Iguaçu hoje explodiu, muitos condomínios residenciais. A própria Itaipu fortaleceu muito o mercado imobiliário de Foz do Iguaçu. Então, são cidades, se tu pegar hoje, por exemplo, assim, a região sul, né? O metro quadrado mais caro é Balneário Camboriú. Tu vai centro-oeste, é Campo Grande. Campo Grande tem o metro quadrado mais caro do centro-oeste, né? Tu vai na região sudeste é São Paulo. Tu vai na região nordeste hoje, a capital do nordeste com o metro quadrado mais caro é Maceió. Maceió é mais alto o valor do que Recife. E na região norte nós temos Manaus, né? Que Manaus também tem um mercado imobiliário muito forte. Manaus tem uma população muito grande, há uma demanda, né? No Brasil a gente não pode muito acreditar em números e pesquisa, quaisquer que sejam elas, mas se tem uma máxima que nós temos um déficit habitacional entre 5 e 7 milhões de moradias no Brasil, certo? O volume de imóveis financiados que nós temos no Brasil, que a Caixa representa em torno de 75% dos financiamentos imobiliários no Brasil, em comparação ao PIB é inexpressivo. Se nós formos comparar com o restante do mundo, o nosso volume de financiamento é inexpressivo. Então, as pessoas... Qual é a possibilidade de dar uma bolha imobiliária no Brasil? Nenhuma, não existe nenhuma possibilidade de dar uma bolha imobiliária, dos imóveis vir a cair, os valores e houver uma quebra geral. Não existe essa possibilidade pelo que nós temos. Nós temos muito ainda que desenvolver, Tem muito para crescer esse mercado. Muito para crescer o mercado, muito, né? E agora, com esse novo governo, pelo menos a promessa é que volte esses projetos populares do Minha Casa Minha Vida. Já tem construtoras investindo nisso, já tem, eu vejo a movimentação nesse sentido de voltar, né, esse grande volume das casas populares, que é o principal déficit habitacional do Brasil. Nessa questão do déficit, né, já ouvi também em alguns momentos que, por mais que as incorporadoras, as construtoras se movimentem, tipo, a gente vai estar sempre correndo atrás, né, porque o crescimento do mercado, a demanda, ela cresce também numa proporção que vai ter sempre espaço, vamos dizer assim, para novos investimentos, para novos empreendimentos, porque a demanda, ela existe, né? Uma demanda que ainda também vai ser muito, ou vai durar ainda por muito tempo. Sem dúvida nenhuma, a expectativa é essa. Tem uma demanda reprimida muito grande. No momento que se der, não só condições, nem estamos falando de incentivo do governo, porque o principal é que essas pessoas por si só consigam adquirir o seu imóvel, tenham uma dignidade, tenham um emprego, consigam se realizar, fazer um trabalho decente e não ficar nessa dependência do governo para sempre, né? Mas há um mercado muito grande nesse sentido, muito grande para se desenvolver. E com essa questão da pandemia que nós tivemos, isso abriu uma oportunidade muito grande porque as pessoas enxergaram a possibilidade de que elas podem trabalhar hoje do seu sítio, podem trabalhar da praia, elas podem trabalhar da sua fazenda, né? Tu vai hoje numa fazenda lá no meio da Amazônia, tu com o Starlink, tu está conectado com a internet muito mais rápido que tu tem às vezes na cidade. Então isso hoje já é uma realidade, as pessoas conseguem se comunicar com tudo hoje. E essa questão também agora que eu estou falando, eu estou acompanhando e também pensando aqui do imóvel ele entrar como garantia, né, também para poder servir para abertura de crédito e até ele ser usado para mais de uma operação. Isso, um movimento também, ele passa a ter um significado bastante interessante, vamos dizer assim, dentro do mercado e da movimentação econômica.
As próprias instituições financeiras hoje têm uma linha de crédito, que se tu quiser pegar uma linha de crédito para a tua empresa, ou tu, pessoal, para fazer um empreendimento qualquer, eles aceitam o imóvel como garantia, como renda para ti, Sim. né? Como trocar por renda, como incentivo para te fazer. O próprio mercado do agronegócio, né? Sim. Muitos, mas muitos mesmo fazendeiros, eles se capitalizam para produzir, colocando os imóveis como garantia aos bancos. E tem Sim. bancos especialistas nisso, e tem bancos muito interessados em que o próprio proprietário não pague para eles ficarem com as fazendas expandindo cada vez mais. Sim. Né? Isso é uma realidade hoje. Claro. E é interessante que isso também, vamos dizer assim, o imóvel ele tem, às vezes, aquele apelo da moradia, né, do lar, da segurança, pessoal, minha casa, enfim. Mas ele também, dentro desse contexto econômico, como garantia e possibilidade de alavancar outros negócios e até futuras aquisições, ele também passa a ter um aspecto interessante assim, dentro do mercado, não só na questão da moradia, mas como uma possibilidade de garantia. Sim, de garantia e também de liquidez. As pessoas falam, mas o imóvel, se eu preciso do dinheiro, eu não tenho liquidez, eu estou lá imobilizado, que já Sim. fala que é imóvel. Não, tudo tem um valor. Tu precisa de dinheiro, vamos botar mais baixo, tu vai vender. Tu já ganhou, tu já teve uma rentabilidade maior, o imóvel já valorizou por si só, mas ele tem liquidez, como tu falou, quando coloca no valor, né, que há interesse, tem liquidez no mercado, sim. Para a gente encaminhar aqui para o fechamento, o bate-papo tá bem interessante, né? Mas eu acho que a gente pode, de certa forma, retornar ou destacar, né, a importância da avaliação e a importância do profissional que faz a avaliação, para que quem está nos acompanhando, o pessoal que daqui a pouco vai ter acesso a esse nosso bate-papo, né, entenda que mas assim, além da importância, a responsabilidade que uma avaliação ela vai ter no contexto de realização do processo de negociação e de valorização do bem, né, quando ele vai ser apresentado para o mercado. A avaliação é importante em todos os sentidos. Desde no momento que tu vai adquirir e comprar um imóvel, há uma necessidade de tu saber o real valor desse imóvel no mercado. No momento que há uma morte, um inventário de família, tu precisa saber qual é o valor do espólio, que são os bens deixados pelos falecidos, para te fazer a divisão igualitária entre todos os herdeiros. No momento que tu vai vender o teu imóvel, tu quer vender num preço dentro do mercado, um valor que o mercado dite que é o valor daquele imóvel. Muito bem. Hoje, o mercado de avaliações de imóveis, estamos falando de avaliação de imóveis, Sim. No Brasil, existem 4 profissionais habilitados em lei a fazer avaliação de imóveis no Brasil. Os engenheiros, os arquitetos, os corretores de imóveis e os oficiais de justiça. Isso são profissionais habilitados em lei a fazer avaliações de imóveis. Essas avaliações de imóveis, ela tem 2 campos bem distintos. Um são as avaliações judiciais, onde o perito avaliador trabalha ou como perito do juízo, nomeado pelo juiz de confiança do juiz, ou ele trabalha como assistente técnico de uma das partes do processo, contratado diretamente por essas partes do processo. Isso no âmbito judicial. E fora do âmbito judicial, que nós chamamos de extrajudicial, são as avaliações feitas por todas as instituições, pessoas, empresas que precisam avaliações, porque há um mercado muito grande nesse sentido. E esse mercado, ele tem hoje uma disputa muito forte, porque é um mercado rentável, é um mercado bom de se trabalhar, é um mercado que tem que ter um conhecimento específico Sim. nessa área, né? Mas tanto as instituições dos engenheiros, dos arquitetos e dos corretores cuidam muito bem dos seus registrados, vamos dizer assim, né? Sim. Os engenheiros arquitetos que fazem avaliações, eles são
registrados, credenciados no IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. E os corretores de imóveis, eles são registrados no COFES, onde existe um Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é o CNAE. Hoje, os corretores têm em torno de 40 mil corretores cadastrados em todas as regiões do Brasil. É a única instituição que tem um cadastro nacional de avaliadores, são os corretores de imóvel, porque o IBAP não existe em alguns estados do Brasil, não há IBAP, então não é nacional. O que tem esse aspecto amplo nacional é o CNAE, que é o cadastro do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E pensando nessa linha, seguindo na linha desse raciocínio aqui para a gente fechar nessa questão da importância do avaliador e de buscar esse tipo de profissional, né? Para que a pessoa, eu já ouvi em vários momentos essa questão, meu vizinho vendeu por X, então meu vale X mais 1 ou X normal. Mais 2. Né? E isso vai numa sequência que na realidade acaba criando uma ilusão, que eu digo, a ilusão vai se distanciando da realização. Tu não consegue realmente efetivar, e eu tenho também, como tu já citou anteriormente, aquele cuidado de dizer assim, isso aqui é um aspecto técnico do que a gente fez o levantamento de dados, e baseado nesses dados eu cheguei nesse valor. Agora, a liberdade de dizer que vale mais ou que vale menos, ou se está ok esse valor, é do proprietário vendedor. Né? Mas ele sempre tem que entender que vai depender de um possível comprador para que aquilo ali também seja algo verdadeiro e que se concretize. Né? São duas questões, né, que a gente costuma falar. A primeira é o seguinte: não existe avaliação exata. Não existe nenhuma avaliação que diga assim, o valor do imóvel é R$ 580.934,29. Isso não existe. Sim. Porque toda avaliação ela é passível de ser contestada. Por quê? Porque toda avaliação ela tem um percentual de subjetividade que pertence ao perito. Sim. E ele puxa a avaliação para o lado que ele quiser. Como é que é isso de puxar a avaliação? Por exemplo, se nós estamos numa disputa judicial, a obrigação, a responsabilidade do perito, do juízo, que são os olhos do juiz, é fazer uma avaliação mais justa e mais imparcial possível para que o juiz julgue da maneira mais justa possível. Muito bem. E aí nós temos os dois assistentes técnicos das partes, vamos supor, sendo bem simples, o autor e o réu. Sim. O autor quer que o valor do imóvel dê o mais alto possível, contratou um assistente técnico. Qual é a responsabilidade desse assistente técnico? Atender quem está contratando ele, dar o mais alto possível. Até onde? Até o limite da ética. E o réu quer que dê o valor mais baixo, contratou é ele que está pagando. Então, é óbvio que vai ter, não existe avaliação fechada. Sim. Porque toda avaliação ela tem um percentual de subjetividade que o perito pode trabalhar para levar. Mas até onde? Até o limite da ética. E aí entra a ética de cada um. Sim. Né? Então, a avaliação é apaixonante por isso. Porque se fosse um programa que tu colocasse os dados e ninguém discutia, nós não tá nem aqui falando de avaliação, não tinha o que falar. Né? Então, por isso que é apaixonante. Não, e aí entra essa questão que eu estou querendo destacar aqui, que é a valorização do profissional que se habilita, se prepara, estuda, faz levantamento de dados para apresentar o mais próximo da realidade, sempre respeitando essas particularidades. Mas acho que isso que é bastante importante, e também, dentro de todo esse contexto, eu destaco aqui a importância do teu trabalho nesse sentido, né? Porque quantos milhares de profissionais você já formou por esse Brasil afora aí? Mais de 50 mil, mais de 50 mil profissionais formados, mas a responsabilidade é muito grande. Sim. Fazer avaliação, porque nós trabalhamos com o patrimônio das pessoas, das empresas, né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido de determinar, que nem eu digo, o valor mais justo, né? Nós temos, como eu falei, a obrigação de determinar tecnicamente o valor, mas o preço aí vai de cada um, né? Sim. De quem é o imóvel, Momento de o mercado, que quer, momento de necessidade. mercado. É muito comum
os colegas dizer assim, Diniz, na minha cidade é um horror, o valor dos imóveis está lá em cima, é um absurdo, um absurdo. Mas daí eu pergunto assim, mas tem alguém comprando e alguém vendendo? Tá vendo? Negociação tá, então vale. É que nem tu falou, o Sim, mercado é soberano. Quem dita a regra é o Quem mercado. dita a regra é o mercado. Né? Com Então, certeza. Mas foi muito, muito bom esse bate-papo aqui. Gostei muito de a gente poder fazer essas trocas, compartilhar, né, esses assuntos que eu acho que são interessantes para quem vai ouvir, vai assistir, enfim, vai acompanhar, porque o processo de avaliação dentro do cenário do mercado imobiliário, ele tem um peso e um peso significativo na construção e na concretização dos negócios. E essa atividade ela tem que ser cada vez mais valorizada e levada assim, com seriedade para que justamente a gente possa proporcionar, né, para as partes aquele melhor resultado que é o que ambos buscam, né, dentro de uma questão de negociação. Fica à vontade aí se quiser fazer mais alguma consideração. Enfim, te agradeço muito de ter tido esse tempo aqui junto conosco e se quiser deixar alguma dica para o pessoal aí, orientação, fica bem à vontade. eu que agradeço, Sérgio, o convite. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo Secov, que tu representa o Secov Zona Sul, né? Tá de parabéns pelo trabalho. Eu vejo que o teu trabalho lá é muito ativo, né? Toda segunda-feira eu recebo lá, tem live, né? Tá o Sérgio lá fazendo com a live. Às vezes eu vejo, tem 20, tem 30, tem 100, tem 200, mas sempre tem alguém, né? E sempre levando convidados lá de expressão. Então, isso é muito importante. Da minha parte, eu agradeço, né? Me coloco à disposição de todos. Eu tenho uma empresa de avaliações em Porto Alegre, que é a Diniz Avaliações, que nós temos feito um bom trabalho. Pode entrar no site dinizavaliações.com.br, está à disposição. E, no mais, é só sede agradecer. Sede em Porto Alegre, mas movimento no Brasil inteiro, né, no Diniz? Brasil inteiro. A sede é em Porto Alegre, o movimento do Isso Brasil para inteiro. nós também como é que se diz assim, gratificante ter profissional com essa qualidade, reconhecido pelo Brasil, aí sempre está sendo convidado, né, tanto para cursos, para palestras, para treinamentos e para fazer realmente aquilo que é o trabalho principal, que são as avaliações dos mais diversos produtos nas mais diversas regiões desse Brasil. Acho muito, muito importante e tu também trouxe aqui alguns pontos que vale a reflexão, né? A riqueza e as possibilidades e potencialidades que nós temos nesse Brasil. Acho que quanto mais a gente se volta para esse lado, né, para o lado do positivo, para enxergar onde e como a gente pode se desenvolver e crescer, isso também é importante, independente da região que a pessoa esteja, que ela tenha essa vontade de trabalhar para o seu desenvolvimento. E então agradeço aqui a todos que estiveram conosco, aqueles que vão também em algum momento assistir esse material e dizer que a gente vai seguir com o Secovcast e compartilhando. E Diniz, tem uma coisa que eu carrego comigo há muitos anos, tu é professor também aí há décadas, né? E eu sempre dizia assim, se tiver um aluno, eu vou estar dando a aula. Então, se tiver alguém lá assistindo a live, a gente vai estar compartilhando. Eu acho maravilhoso isso. E se não tiver nenhum, eu vou estar me preparando, porque na próxima eu tenho que estar pronto para poder apresentar, né? Perfeitamente. Eu acho que quem tem essa... eu admiro muito, né? Que nem tu está aqui hoje junto conosco, aí, compartilhando, de peito aberto e eu acho que é muito válido. A gente tem que plantar boas sementes, né? Para deixar aí dentro dessa trajetória algo que os futuros possam aproveitar também e continuar um processo contínuo de desenvolvimento. Mas foi muito bom, obrigado a todos e vamos voltar aí num próximo Secovcast.